Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Chegamos então na nossa oitava videoaula e vamos falar aí sobre fotossíntese, tá? Continuando falando sobre o meio ambiente, né? Os organismos que estão ali presentes, a importância de cada um. E não precisa nem de ressaltar a importância da fotossíntese, não é mesmo? Estamos falando de seres autótrofos ou seres autotróficos que fazem fotossíntese. Que nome difícil, né? Mas relaxa aí, não preocupem, para a gente ir aprender esses conteúdos. A gente vai ter muito tempo aí para falar esses termos e entender cada um direitinho. Então, primeira curiosidade, olha só, antes de iniciar de fato a aula, eu trouxe essa curiosidade para vocês. Esse fotossíntese aqui, ó, parece que está no inglês. Não é inglês, não. Isso daqui está em latim. Latim é uma língua morta, tá, pessoal? Que não existe mais. Por que língua morta? Porque, de fato, não existe país atualmente que fala essa língua. Tá? O latim ele foi muito utilizado antigamente, tá? E a partir do latim foi originado o português, o espanhol e outras línguas. Antigamente ele era que nem o inglês, tá? Muitos países falavam em latim. Só que pelo fato do português ter sido originado do latim, tem várias palavras, como por exemplo fotossíntese, que vai ser bastante igual à palavra lá em latim, tá? Então, fotossíntese, a palavra em latim, né? Eles traduziram, né? E virou fotossíntese, que na realidade são duas palavras juntas, tá? É a soma de duas palavras, foto com síntese, tá? O que significa? Síntese das luzes, beleza? Olha só que interessante, pessoal. Sempre quando você for lembrar de fotossíntese, você tem que lembrar de foto. Sim, de foto. Beleza? Você achou que eu ia falar luz, né? Esperem um pouquinho então. Foto. Por quê? Olha só. A palavra começa com foto. E o que significa foto? Significa luz, tá? Fotos vai significar lá no latim luz. Beleza? Então o que acontece? Olha só uma coisa para a gente relacionar. Como que a gente faz para a gente tirar a foto? Foto mesmo, ir lá tirar uma fotografia. O que a gente precisa? De um aparelho, de um celular, né? E do lugar que eu vou tirar a foto. Não é mesmo? Precisa de mais alguma coisa? De luz. Sim, tá? Para tirar foto, eu preciso de luz, tá? Por isso que foto significa luz. Você só consegue tirar foto onde tem luz. Ah, Renan, mas eu consigo tirar foto também em um ambiente escuro, com flash. O que é o flash? Luz, tá? Então, sempre que vocês forem lembrar aí de fotossíntese, vocês vão lembrar de quê? De foto. E a partir de hoje você já sabe que foto é luz, porque você só consegue tirar foto na presença de luz. Mesmo no escuro, o seu celular vai dar um jeito ali, o aparelho vai dar um jeito de emitir luz, que é o flash, tá? Então, foto, que você já sabe que é luz, síntese. Produção, produzir, produtores. Então, nós estamos falando de quem? Os organismos produtores. Olha só onde que a gente conseguiu chegar, tá? 3 nomes, então, para a gente não esquecer. Produtores, autótrofos ou autotróficos. Autótrofos e autotróficos é a mesma coisa, tá bom? São os organismos que fazem a fotossíntese. Pode aparecer também seres vivos fotossintetizantes. Quem são esses seres vivos fotossintetizantes? Que fazem fotossíntese. Tudo bem? Então, só essa curiosidade, tá? Vou então lá para a página 98 do livro. Espero que vocês já estejam com o livro aberto aí. Então, bora lá.
chegamos aí no nosso livro, tá? Então tá lá no capítulo 7, fotossíntese e respiração celular. São dois processos, tá, pessoal? Um é extremamente importante para o outro acontecer, tá? Só que a gente vai aprender em aulas separadas. Nessa primeira aula, fotossíntese e depois respiração celular. Então, olha só que interessante, pessoal. Nessa primeira imagem, né, aparece um texto aí falando sobre a civilização Inca e da América do Sul. E essa imagem deles adorando aí um deus, não é mesmo? Eles estão ajoelhados aí com as mãos no peito, orando, clamando ao sol. Interessante, não é mesmo? Curiosidade, pessoal, que não só os incas, eles adoravam o sol, tá? Na realidade, os aborígenes, que são uma civilização lá da Austrália, os próprios índios, os incas, os maias, né? Esses povos nativos, né? Essas civilizações que viveram há milhares de anos, eles cultivavam bastante, cultivavam plantas, tá? Então eles tinham um início de uma agricultura, plantar café, alface, não sei, hortaliças, ervas de modo geral. A alimentação que eles tinham, né? Eles mesmos produziam, tá? Eles iam lá, plantavam, cultivavam o próprio alimento dele, milho, né? Tudo que eles comiam, eles plantavam. Então, eles tinham que dar muita importância para o sol, porque se não tivesse o sol, eles não conseguiam plantar, tá? Em épocas que o sol tinha mais disponibilidade de sol no dia, né? Em épocas, por exemplo, verão chove muito, mas o calor é intenso, tá? E durante essas épocas tinha fartura de comida, porque tinha maior disponibilidade de sol, de luz, tá? Então, eles utilizavam a agricultura, eles plantavam aquilo que eles comiam, né? E eles percebiam que em épocas de calor intenso, onde tinha muito sol, né, ao longo do dia, claro, eles tinham mais comida. Isso é extremamente legal, né? Porque imagina só, hoje nós aqui, quando os pais de vocês terminam de fazer compra, né? A geladeira está cheia de coisa gostosa. Você já fica todo eufórico, né? Nossa, tanto de trem gostoso de comer, tanto de trem diferente, vou comer tudo. Você já fica eufórico, né? Com vontade de comer, você não está nem com vontade de comer, mas você já quer comer que de coisa diferente. Naquela época, né, a fartura deles era justamente em época que o sol estava mais intenso, né? Ocupavam a maior parte do dia. Por quê? Porque tinha mais disponibilidade de luz solar e essa disponibilidade de luz solar seria extremamente para as plantas, né, para os alimentos que eles plantaram se desenvolverem, né? Então, no caso da civilização inca, eles tinham aí o sol como um deus, tá, pessoal? Porque de fato eles veneravam o sol. Muito interessante, né? Mas serve então para a gente entender essa relação entre sol, luz solar e seres vivos, tá bom? Você precisa de luz solar, tá? Para sintetizar algumas vitaminas. Só que você também, as plantas também precisam de luz solar. Para quê? Para fazer fotossíntese. E olha só como tudo no, no estudo das ciências, tá? No meio ambiente, na ecologia, é interação. Você precisa de luz solar. As plantas também precisam. E você também precisa das plantas, né? Porque é através das plantas que a gente retira o oxigênio que distribuído no ar, tá? Então, olha só como que tudo é uma cadeia. Você precisa da planta, né? Ambos precisam do sol, só que você precisa muito mais da planta do que a planta precisa de você, porque a planta produz oxigênio. Viu como que estão sempre um ser ligado ao outro?
Então, olha só, então vamos começar aí a falar da fotossíntese, tá? É um processo pelo qual alguns seres vivos produzem o seu próprio alimento, por isso que a gente chama de produtor. Esse processo usa a energia que vem do sol, luz, olha aí, gás carbônico e água como matéria-prima. Todo esse processo ocorre na presença do pigmento clorofila, tá? Então, outro nomezinho aí muito importante que vocês vão gravar, né, que você pode anotar aí no cantinho, que é clorofila, tudo bem? É um órgão, uma estruturazinha, tá? Que tá lá na planta, que vai ser extremamente importante para a produção da fotossíntese, tudo bem? Então, muita gente confunde também, acha que a, a, a fotossíntese, né? As plantas fazem a fotossíntese para obter o alimento e acha que a luz é o alimento dela. Tô me alimentando da luz aqui. Não. Como o próprio esse trechinho aqui, ó, diz, esse primeiro parágrafo diz, né? Esse processo usa energia, que na realidade a luz é uma energia, tá? Então, olha só, o que a planta precisa? De luz, que é energia, tá? Vai pegar essa energia luminosa aí para ela. Então, a planta precisa de quê? Energia luminosa, luz. Gás carbônico, que é aquele que a gente expira. Então, a planta, à medida que a gente está poluindo o ar, colocando gás carbônico, as plantas estão aí pegando esse gás carbônico e transformando em oxigênio. Olha só que interessante. Por isso que é bom podemos colocar aí plantinhas dentro de casa, tá? É claro que algumas, nem todas sobrevivem dentro da nossa casa. Quanto mais verde o espaço onde você sobrevive, a sua casa, né? Quanto mais plantas, mais agradável será o ambiente. Por quê? Porque menos gás carbônico e mais disponibilidade de oxigênio. Bom? Então, luz, gás carbônico e água. As plantas precisam só dessas três coisas: luz, gás carbônico e água. Beleza? São os três produtos para produzir e para fazer a fotossíntese. Então, quem que realiza? São as plantas, algas e cianobactérias, tá bom? É interessante que alga é um protista, tá, pessoal? Ela é um ser vivo protista. E as cianobactérias é um tipo e uma espécie de bactéria, tá? Sim, existem bactérias que podem fazer fotossíntese, legal, né? Então, é só as plantas que fazem fotossíntese? Não. A maior parte é das plantas, sim. Só que plantas protistas, que são as algas, tudo bem? Pode anotar aí, ó, do lado aí um asterisco, entre parênteses. Algas são protistas. Fazem fotossíntese cianobactérias. É um tipo de bactéria, como diz aí. Então vamos lá. Para o organismo realizar a fotossíntese, ele deve ser capaz de utilizar o sol como fonte de energia para produzir alimentos. Então, olha só. Ele não está se alimentando do sol, beleza? Ele utiliza a energia proveniente dos raios UV, tá? Do sol. E que, por sua vez, exige certas substâncias como a clorofila. Então, a clorofila é a parte lá da árvore, é o pigmento, olha só, substância que dá cor, nesse caso, aos seres vivos, tá? Então, é um pigmento. São produzidos o alimento da planta. Então, olha só, qual que é o alimento da planta? A glicose, beleza? Então, não é a luz, não é o sol o alimento, é a glicose e o gás oxigênio, tá bom? A glicose, a planta fica nela, tá? A planta vai ficar lá nela. Só que o gás oxigênio ela libera, óbvio, né? A gente precisa dele na atmosfera, no ar, para a gente respirar. Então, olha só, essa daqui é a equação, né? Olha a matemática aí na ciência. Você está achando que você não vai precisar de matemática aí, né, futuramente? Não, mas vai sim, tá?
Estudem matemática, porque você pode ter certeza que em algum momento de outras disciplinas você vai encontrar ela, tá? A matemática é universal. Então temos aí, ó, uma coisa mais uma coisa, temos outra coisa com outra coisa. Uma equação. Vamos facilitar isso daí, Renan. Produtos. O que é um produto? Produtos para eu fazer um bolo, tá? Ingredientes. É essa a ideia que eu estou passando para vocês. Produtos para produzir, para fazer a fotossíntese. Gás carbônico, o CO2, né, aquele que está disperso aí na atmosfera, tá? Que é aquele que a gente está liberando. Água, disponível aí no ambiente de forma natural, né? Existe o ciclo da água, isso daí vocês já sabem, né? A maior parte aí no solo, no seu formato líquido, e energia do sol. Produtos, voltando então, energia do sol, através da luz solar, água e gás carbônico. Gás carbônico dissolvido aí no ar, na atmosfera, em abundância também. Água no solo e energia do sol, né, vem do sol. Então, ar, atmosfera, solo e vem do sol. Os três produtos, tá? Através a clorofila recebe, tá? Essa luz solar e faz o quê, né? Ela recebe essa luz solar, mais com os dois produtos, que é água e gás carbônico, faz a glicose, que é um alimento, tá? E libera o oxigênio. O oxigênio é a sobra, tá, pessoal? O oxigênio a planta não utiliza para nada, tá? É a sobra para ela, assim, aquela que não precisa dela aqui. Ela fica só com a glicose, tá? Que é um tipo de açúcar, pessoal, tá? Glicose é açúcar. É um nome um pouquinho difícil, mas vocês vão se acostumar com isso daí. Glicose é açúcar. E geralmente em árvores frutíferas, tá? Interessante ressaltar também que fotossíntese, pessoal, acontece, eu já mostrei para vocês, né? Podem voltar aí nas últimas videoaulas para conferir. Ela acontece com todo tipo de planta, com todo, independente do tamanho. É planta rasteira, herbácea, né? É planta de porte arbóreo, grandona, independe. Todas elas fazem fotossíntese, todas elas fazem esse processo. Mas é só uma curiosidade que as plantas frutíferas, por exemplo, melancia, é doce, não é? Banana é doce. Por que é doce e não é salgado? Por causa da glicose. Quando você está comendo uma fruta, você está comendo uma glicose, pessoal, tá? É um tipo de açúcar, tá? Ah, René, essa glicose então foi feita através da fotossíntese? Sim, tá? Você está lá comendo uma maçã, uma melancia, deixa eu ver uma outra fruta, pera, tá? Caqui, ela é doce. Por quê? Porque tem glicose. Glicose é um tipo de açúcar. Claro que não podemos nem comparar a glicose, que é um açúcar natural. Por que ela é natural? Porque ela é produzida pelas plantas, tá? Ela não faz mal para o ser humano. Já o açúcar industrializado, o açúcar branco, né? Ele é extremamente prejudicial ao ser humano, tá? Então, quando você está lá comendo aquela frutinha, é acúmulo de glicose. É claro que tem algumas frutas, como por exemplo, as cítricas, laranja, limão, né? Elas têm pouca disponibilidade de glicose, tá? Porque ela é azeda, né? E vão conter aí outros sais minerais, que vão vir de onde, Renan? Do solo. Como a gente pode ver aqui, ó, nesta imagem, com a água, né? Vem também sais minerais, tá? E dependendo da espécie, das características genéticas, morfológicas da espécie que a gente está estudando, por exemplo, limão, vai extrair algumas substâncias ali que vão dar o sabor, né, o formato, né, do fruto, tudo bem? É claro que não vem tudo da terra, tem as características genéticas da árvore também,
tá? O formato, por exemplo, o formato não é os sais minerais, o formato do fruto não é os sais minerais que vão interferir, mas no sabor, tá? Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, um pé de limão plantado em um solo com pouco sais minerais, um solo infértil, lembra? Um solo que não tem tanta matéria orgânica em decomposição, um solo pobre, o fruto vai ser pequeno, tá? O fruto vai ser pouco doce, vai ser pequeno, não vai dar tanto caldo, tá? Então, quanto mais rico o solo, quanto mais disponibilidade de sol, quanto mais sais minerais disponibilizados aí no solo, maior é o fruto, mais gostoso ele fica, mais doce, se for o caso de frutos mais doces, né? Melhor a qualidade aí da árvore e do fruto. Então, olha só, temos aí a árvore, de modo geral, através das raízes, retirando a água e os sais minerais, tá? Aí sobe, 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 vai para a folha. Na folha tem o quê? Tem vamos subir aqui, ó, a clorofila, tá? Que é o pigmento que vai receber aí a luz solar, tá? Produzir a glicose, e a glicose vai para onde? A glicose fica lá. Olha aqui, ó. Chegou na folha, tá? Chegou o que na folha? Água e sais minerais. Olha a água chegando aqui, tá? Entrou a energia solar, entrou o gás carbônico, tá? Saiu o oxigênio e a glicose. Doce fica comigo, né? A planta doce, a glicose fica com ela, o açúcar ficou para ela crescer, né? E se caso for uma frutífera, ela vai economizar essa glicose para a produção do fruto, beleza? Então vamos lá. Então, de onde vem o que é necessário para a fotossíntese? A água é fundamental para os seres vivos. As cianobactérias e as algas captam, né, diretamente do meio aquático e o ambiente úmido, onde elas vivem, tá? Então, no caso das algas, ela já está em um ambiente marinho, né? Então, ela consegue ali aproveitar essa água de maneira muito mais eficiente do que uma árvore terrestre, tá? Em grande parte das plantas aquáticas e terrestres, a água é absorvida pelas raízes. Então, nas terrestres temos raízes, nas aquáticas ela vai estar no ambiente com muita disponibilidade. Raiz, que é uma estrutura adaptada também para a absorção de nutrientes por meio de canais bem finos chamados de vasos condutores de seiva. Tá, pessoal? Nós não temos vasos sanguíneos? As plantas possuem vasos condutores de seiva e segue pelo caule até chegar às folhas, às flores e aos frutos quando estes existem. As raízes das plantas terrestres crescem na direção das partes mais úmidas do solo, que facilita a absorção de água e nutrientes. Em algumas plantas pequenas, como o musgo, não há vasos condutores, e a água e os nutrientes passam pelas célula para célula. Não tem vaso condutor nas pequenininhas, mas elas passam de célula em célula, também fazendo fotossíntese, tá? Eles fazem fotossíntese ainda. O gás carbônico faz parte da composição do ar. A maior parte das plantas terrestres, na fotossíntese, captura o gás carbônico e libera oxigênio, principalmente pelas folhas, como a gente viu na imagem, onde ocorrem as trocas gasosas. Já as algas, as cianobactérias e as plantas aquáticas que vivem submersas absorvem o gás carbônico que está dissolvido na água, tá? Tem gás carbônico na água também. A fotossíntese ocorre nas folhas e em outras partes verdes, como o caule e algumas plantas. Nessas partes existem a substância verde chamada clorofila, tá? A clorofila que tem ela capta, olha só, tem a prioridade de captar a energia luminosa do sol, tá? Plantas que não são verdes também têm clorofila, não necessariamente da cor, tá? Ela está com outros pigmentos que escondem a sua cor.
Então, a clorofila tem essa propriedade de captar a energia luminosa do sol. A energia do sol é utilizada para a planta para produzir na fotossíntese a glicose, como eu disse, um tipo de açúcar, que é um tipo de carboidrato. Tudo bem? Além da luz solar e da água, os nutrientes, como os carboidratos produzidos e sais minerais absorvidos pelas raízes, são necessários para o desenvolvimento da planta e para a formação de substâncias como a clorofila. Beleza? Então, aí nessa imagem, olha só que legal. Terrestre, né? Entra gás carbônico, oxigênio, olha só, troca gasosa, tá? E as raízes aqui responsável por absorver a água e nutrientes. Bom, pessoal, no mais a aula de hoje foi essa, tá? Tem um pouquinho mais de conteúdo para a gente ver, que vai ficar para a próxima aula. Façam os exercícios aí 1 ao 5 da página 106, beleza? Um grande abraço, bons estudos, até a próxima videoaula e não se esqueçam, juntos no caminho certo.